Seguindo aqui então, gente, com essa segunda parte do vídeo que eu estou fazendo aí para vocês do livro do Guilherme Paes, que é o Mar de Amianto. Lembrando que eu não falei no primeiro vídeo, mas é um livro de poesia, tá bom? O livro do Guilherme, né? Então estou fazendo essas divisões só por conta do vídeo não ficar muito grande também e pela memória do meu celular que não cabe muita coisa aí, tá bom? Mas vamos lá. Aí voltando um pouquinho, para quem assistiu primeiro, eu fiz algumas citações aqui de livros, né? Eu falei da Clarice Lispector, falei do Dostoiévski, falei do Proust também, né? E tem o Borges também, né? Que é bem interessante. Da Clarice Lispector, lembrando que o livro do Guilherme é um livro dentro das características de poesia, e os livros que eu vou trazer aqui não são de poesias, mas eu estou lidando com uma forma inovadora que ele trouxe para a linguagem escrita dele, a maneira como ele escreveu o livro, né? Pelo menos para mim, como leitor, assim, me soou uma novidade muito interessante, né? E aí me remeteu por exemplo, esse livro da Clarice Lispector, que é A Paixão Segundo o GH, que a leitura vai transcorrendo, ela vai virando páginas, né, buscando, trabalhando aquele mesmo tema, né, então a maneira como ela escreve também, né, então isso para mim é muito interessante. O próprio o Proust, né, o Mário Quintana, ele falava sobre o Proust, né, porque ele traduziu, né, o Proust também. E ele falava que os temas do Proust davam volta na página, né, e eu acho isso muito legal, assim, quem consegue fazer isso, né. E o outro livro aqui, que eu acho que é bem bacana, outro cara que é legal de ler também, é o Borges também. É um cara muito interessante dentro dessa linguagem também, pensando nessa questão que eu trouxe, e o próprio Dostoiévski, que para mim, quando eu li a primeira vez, O Crime e Castigo, né? Eu tenho esse livro, eu não achei aqui, mas a primeira vez que eu li, eu me deparei com um outro tipo de leitura, assim, bem diferente, né? A maneira dele escrever ali, sabe? As frases dele que ele colocava ali eram frases bem longas, assim, então iam seguindo, né? Bem diferente do que a gente está habituado à leitura, né? Isso é uma coisa muito, muito bacana, né? Então, para a segunda parte do texto aí, que eu quero trazer do livro do Guilherme, e só fazendo mais um adendo aqui que eu esqueci, esse livro aqui também do Rubem Fonseca, ele tem um conto chamado Lucia McCartney, que é incrível assim também, pensando nessa forma de escrever, né, inovadora, pelo menos para mim, né, quando eu li o conto Lucia McCartney, para mim foi uma inovação assim na literatura, a maneira como ele construiu, né, esse conto, como ele estruturava tudo ali, né, então eu achei muito legal, vale muito a pena ler também esse conto do Rubem Fonseca, Lucia McCartney. Aqui são contos reunidos, tem vários livros aqui nesse exemplar aqui, e vale muito a pena ler também para quem gosta de Rubem Fonseca, né? Mas voltando aqui, então nessa segunda parte do nosso vídeo, eu vou fazer uma pequena apresentação aqui, que é essa parte que ele vai trazer aqueles 10 poemas, que vai falar sobre menino, né? Esse imaginário, né, do menino que ele traz aí, né, nessa parte do livro, tá bom? E é mais ou menos assim, ó. O menino que se apresenta nos 10 poemas seguintes figura épica do imaginário. Poderia transitar no campo de memória ou mesmo trazer um certo saudosismo. No entanto, o menino aparece como fábula. E aí, pensando nessa ideia da fábula, eu vou trazer aqui para vocês uma referência cinematográfica, que na verdade, eu participei inclusive, né, desse curta-metragem, né, junto com o cineasta Sérgio Ponti, né, eu vou até mostrar aqui para vocês, ó, esse curta-metragem dele participou do 26º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, e a gente foi, né, lá, nesse encontro que teve, né, eu, Sérgio Ponti, o cineasta que fez o filme, eu participei da produção, e toda a galera que participou desse filme também, desse curta-metragem, né. E por que eu estou trazendo, né, esse curta-metragem do Sérgio Ponti? Porque tem uma parte do curta-metragem que é um pouco essa figura épica que a gente estava conversando, que esse menino, ele aparece, ele vem da mata, né, vem correndo, de dentro da mata, ele aparece de algum lugar dentro da mata, vem correndo, e aí em determinado ponto ele sobe em cima de uma manilha,
E ali, onde estava sendo filmado, era um local bem descampado e bem lá no fundo você via o Ayrton Senna, né, o Carvalho Pinto, não me lembro muito bem, e era um horizonte assim, né, a paisagem, né. E esse menino ele vem dessa mata, né, vem correndo, sobe nessa manilha e fica ali um tempão observando a paisagem até o ponto em que aparece essa cobra, né, que é o João Matador de Cobras, né. Então esse menino que aparece ali, nessa figura épica, né, vamos dizer assim, do imaginário, né, que a gente não sabe quem é esse menino, se ele realmente ele mora naquele vilarejo ou se ele é um ser da mata que surgiu ali, né, então tem todo esse mistério por trás desse menino, né, então eu quis trazer esse trecho, né, do curta-metragem do João Matador de Cobras, porque eu acho que é bem relevante assim, para essa segunda etapa do livro, tá bom? E uma outra citação bacana também que eu quero trazer aqui, ó, é esse livro aqui muito legal que eu acabei lembrando também, chama Meninice Descalça. É do Oney Borges, o Dr. Oney Borges, né, que foi para o céu dos escritores, né? E eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né, lá no Equibeu, quando eu tinha um encontro do Catar Feijão, promovido pela escritora Itamara Moura, e eu o conheci lá nessa ocasião, né? O Oney Borges, o Oney Borges ele tem uma coisa muito interessante, que a poesia dele é toda construída a partir de sonetos. Todos os poemas ele segue aquela métrica dos sonetos, né? Que a gente já conhece. Então, todos os poemas que ele fazia, a construção era feita a partir daquela ideia de soneto, né? Então, eu lembrei desse livro aqui também, que é um livro muito bacana, muito sensível, assim, né? Muito leve para leitura, né? Então, eu trouxe esse livro também para gente pensar aí. Eu vou ler um poema do livro do Guilherme, que na verdade é o poema de abertura, né? Chama Menino 1, né? Que é o primeiro poema, na verdade, né? E aí, a partir desse, tem mais 9 poemas que também vai retratar esse menino, de várias formas aí, tá bom? Então ele fala assim, ó: Menino, menino, fui água viva, fui folia de reis, menino capim gordura, gataria às 6, bruma pé de caju, aleluia, menino pula revés, revestrez, reza, procura, ser menino outra vez. Então a gente percebe aqui uma coisa que eu me deparei quando eu comecei a ler a poesia do Guilherme, é isso, é difícil explicar, porque você vai lendo assim, você tem que reler novamente para você entender se a frase seguinte faz parte da primeira que você leu, se ela é uma rima parelha, se ela é parelha ou não. Então você tem que fazer na sua cabeça uma nova reestruturação dessa poesia, né, para criar esse movimento, né, essa leitura de uma forma dinâmica, e até para você compreender um pouco do que o autor está escrevendo ali. Então essa é uma das coisas que realmente me chamou muita atenção na poesia do Guilherme, né, porque ele traz uma leitura muito pessoal, né, uma forma de escrever muito pessoal dele. Ele leciona também, ele é professor, né, então ele tem uma certa habilidade, né, com as letras, né, que eu já não tenho muito, mas eu consigo perceber isso, né, na literatura dele, né? Então quando você vai ler, então tem certos pontos que você fica pensando, será que aquela primeira frase, a segunda, ela continua, ou será que terminou na primeira e a segunda já começa uma outra ideia, né? Porque a questão aqui é que ele não coloca um ponto final, ele não coloca vírgula, né? Então tudo isso faz que, pelo menos na minha opinião, a gente vai criando meio que um quebra-cabeça ali enquanto a gente vai lendo, né? Não era bem assim a estrutura, você vai criando uma estrutura, né? Para chegar no final do poema e ter um andamento, que talvez é aquele andamento que a gente já está mais habituado, assim, entendeu? Então essa quebra eu acho muito interessante na literatura do Guilherme, né? Então essa segunda parte aqui, eu quis trazer esse menino, e acho que esse menino que ele traz ali, o Charles fez a apresentação no dia do lançamento, né? Ele fala trouxe muita questão da memória, né? E realmente a gente tem muito isso, a gente traz muita memória, né, da nossa infância e tal. Mas tem um outro ponto que me intriga bastante desse menino, que também não tem a ver muito com a memória, né? Entendeu?
é um menino imaginário mesmo, é como se ele viesse, como eu falei, daquele trecho, né, daquela visão do João Matador de Cobras, que é um menino que surge assim, de um lugar inesperado, né? E a partir disso vai se construindo toda uma história, todo um cenário, né? A partir daquele ponto inicial, né? Então é mais ou menos assim que eu vejo. Então esse menino não necessariamente é um menino que está ali dentro da memória, que está trazendo o que eu até comentei, a questão do saudosismo e tal, tem algo muito além, né, em relação a esse menino, né? Esse menino pode ser, na verdade, qualquer um de nós, né? Então essa é a segunda parte do livro que eu estou trazendo para vocês aqui, do Mar de Amianto, né? E na terceira parte, que já é a parte final, aí eu acho que ele vai trazer um outro momento, aí já é o poeta observando o mundo, né? As nuances do mundo, né? Os tormentos do mundo, né? E aí eu acho que ele fecha, né, com esse olhar dele, né? E aí essa é a terceira parte, depois eu vou trazer para vocês, com uma referência de um filme que eu assisti, que para mim assim, é um filme ao mesmo tempo chocante, mas ao mesmo tempo totalmente realista do ponto de vista do que a gente vive hoje, das TVs abertas que a gente tem e todo esse aparato, né, que é criado e a gente vê que esses programas, né, sensacionalistas, né, ou esses programas ligados à questão da violência, né, a quantidade de pessoas que assistem esses programas, isso tudo para mim, ele me soa um pouco assustador, assim, saber que quantas pessoas, né, assistem esses programas, né? Então a terceira parte é um pouco dentro dessa citação e o olhar do poeta sobre o mundo, né, sobre as nuances do dia a dia, beleza? Então essa é a segunda parte do vídeo e no último eu trago essa observação final sobre o livro aqui do Guilherme Paes, Mar de Amianto, livro de poesia lançado aí no finalzinho de dezembro de 2022, beleza? É isso aí, valeu, até o próximo vídeo aí.